Olá, estamos no nosso último vídeo desse nosso módulo e eu espero que você já esteja com o seu coração incendiado pela ação do Espírito Santo através dos assuntos que nós falamos, que nós conversamos. Nos encontramos nas sessões ao vivo, conversamos, e eu gostaria que hoje fosse encerrado com chave de ouro, que o teu coração possa estar desejoso de continuar buscando, de não parar por aqui, de continuar se informando mais sobre a pessoa de Jesus Cristo, para que você possa crescer de glória em glória no conhecimento dele. Eu gostaria de te dizer que nós temos ainda outros módulos que estarão disponíveis a você também. Nós estaremos falando nos outros módulos a respeito de como nós podemos buscar mais a Jesus, quais são as armas, quais são as ferramentas que o Senhor nos deixou para que nós possamos crescer em Deus, e também um outro módulo que nós estaremos disponibilizando a respeito de vida de oração. Então fique ligado, entre constantemente no nosso Facebook, na nossa fanpage, entre no nosso site, esteja sempre informado, passe para as pessoas que você conhece, pessoas que você sabe que têm sede de Deus, que estão buscando mais de Deus, que esse trabalho, que esses vídeos, que esses módulos possam ser úteis para você e para as pessoas da sua comunidade, da sua igreja. Amém? Eu quero estar orando por nós hoje, para que o Espírito Santo, mais uma vez, possa, aquele que realmente fale aos nossos corações, jogue luz aonde ainda não há luz, esclareça todas as coisas que ainda estão em dúvidas no nosso coração. Vamos orar então. Senhor, nós precisamos da Tua direção, nós precisamos do Teu agir, nós precisamos da Tua voz, mais uma vez nesse instante. Tenha plena liberdade nesse momento, alcance os lugares mais profundos da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser. Que todo o nosso homem interior seja pleno da Tua verdade, seja pleno dos Teus princípios, seja pleno de quem o Senhor é. Que o Senhor encontre espaço para crescer no nosso interior e estabelecer o Teu querer a todo instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor na carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo escreve essa carta, deixando a igreja que estava ali em Filipos e hoje a nós. E eu quero estar lendo o capítulo 3, versículo 7 até o versículo 9. Diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Esse texto que o apóstolo Paulo deixa a nós é profundo demais, e hoje eu quero conversar um pouco a respeito da vida do apóstolo Paulo. Eu creio que a vida dele realmente pode nos dar uma excelente referência nessa caminhada de conhecimento com relação à pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi um homem, um servo de Deus poderoso, que foi treinado, como ele mesmo disse, aos pés de Gamaliel, que foi um grande mestre do tempo da lei de Moisés. Gamaliel aprendeu desde criança, desde cedo. Hoje nós dizemos criança, na época dele já eles estavam entrando na fase adulta, mas para nós seria como se fosse uma adolescência hoje. Desde cedo Paulo esteve aos pés desse mestre. Paulo esteve sendo treinado para ser um grande homem de Deus, dentro dos padrões que eles entendiam, que eles compreendiam do que era ser um grande homem de Deus. Então, Paulo era um conhecedor das leis. Paulo, ele praticava a justiça conforme a lei. Assim como ele mesmo fala que depois, posteriormente, ele queria conhecer a justiça que veio de Deus, a saber, Jesus Cristo. Mas o fato é que sempre, desde menino,
através até mesmo da vida dos pais de Paulo, ele foi ensinado e estimulado a conhecer todos os preceitos e princípios da lei. E ele não mediu esforços para isso. Tudo indica que ele saiu de Tarso e ele foi direcionado então a estar sendo orientado por Gamaliel para ser ensinado e ser um grande homem. Mas assim como eu, você também sabe que no meio dessa caminhada, inclusive em um dos seus afazeres de justiça, tentando fazer a lei de Moisés prevalecer, ele estava perseguindo os cristãos. E no meio dessas perseguições, no meio dessas trajetórias, quando ele estava indo para Damasco, Paulo tem um forte encontro com a pessoa de Jesus. Nesse momento, a história de Paulo passa a ser reescrita. Nesse momento, a trajetória de Paulo passa a ter uma nova conduta, uma nova linha, uma nova caminhada. Literalmente, Jesus Cristo faz com que as escamas dos olhos do apóstolo Paulo caiam ao chão. Paulo tinha um padrão religioso. Paulo tinha um padrão do conhecimento de Deus. Ele achava que os valores que ele tinha eram mais do que certos e absolutos. Assim como nós conversamos sobre fortalezas, eu imagino que algumas fortalezas religiosas, nesse instante, tiveram que ir ao chão. Coisas que Paulo tinha sedimentado durante toda uma vida, durante toda uma história. Nesse instante, quando ele se encontra com Jesus Cristo, todas essas fortalezas caem ao chão, como diz, no formato até de escamas. E ele precisa então reorganizar toda a sua vida. Paulo necessariamente reorganiza os seus princípios, os seus conhecimentos, os seus conceitos a respeito de Deus. Você já imaginou a situação em que Paulo se encontrou nesse momento? De repente você pegar tudo que para você era absoluto, eram valores corretíssimos. Num instante, você precisa entender e reconhecer que esses valores, eles ainda eram eles eram primários, eles ainda estavam muito brutos com relação à pessoa e aos novos valores que ele tinha encontrado naquele instante. Quando nós estudamos ainda a vida de Paulo, nós percebemos que ele tenta fazer a obra, ele tenta seguir ainda com essa mistura dos valores antigos e os valores novos, mas ainda os antigos estavam muito fortes. Ainda algumas coisas precisavam ser lançadas para trás ou ainda ser reorganizadas. Então, como eu estava dizendo, Paulo entra nesse processo de reorganização. Ele está tentando fazer as coisas da sua moda, do seu jeito antigo, mas por força maior e pela ação de Deus, os seus colegas ministeriais, num dado momento, falam: Paulo, não dá. Não dá para você ficar aqui, você está mais nos prejudicando do que nos ajudando. As pessoas têm medo de você, as pessoas têm receio de você, não dá. Eu ouvindo Hernandes Dias Lopes, ele coloca uma situação muito interessante. Paulo, com toda a sua estrutura de saber, de repente ele chega ali no meio daqueles pescadores, daqueles homens brutos, sem muito conhecimento comparado a tudo que ele tinha. De repente, o Hernandes Dias Lopes, ele fala que ele se vê como a solução para aqueles pescadores. Afinal de contas, o nível intelectual de Paulo era muito acima do nível intelectual daqueles pescadores, dos discípulos que Jesus Cristo tinha formado. E então, num dado momento, Paulo tem que retornar. Porque no reino de Deus, somente conhecimento e teologia não basta. Revelação no reino de Deus é o que nos basta. Se nós não tivermos revelação de quem é Jesus, revelação da palavra, revelação dos princípios, nós vamos ser um amontoado de cinzas e nós não teremos vida para liberar para as outras vidas. Então Paulo volta para Tarso. E ali em Tarso, ele fica 3 anos se reorganizando. 3 anos ali, então, ele reestuda a lei. Ele reestuda os princípios. Ele se reestuda. Existe aqui um princípio precioso que muitas vezes nós nos esquecemos. Sabe, Paulo entendeu que antes dele dar sequência ao chamado de Deus na vida dele, que ele sabia que ele tinha, ele entende que ele precisava ficar ali em Tarso
antes de seguir com as suas maravilhosas viagens missionárias. Eu não estou dizendo que Paulo, nesse período em Tarso, quando ele volta para Tarso, eu não estou dizendo que Paulo se trancou e ele não pregou o evangelho e ele não falou de Jesus Cristo para ninguém. Eu não creio que isso tenha acontecido, porque Paulo teve um encontro com Jesus e o coração de Paulo estava incendiado. E quando o nosso coração está incendiado, todos os lugares por onde nós vamos, nós acabamos externando o que existe no nosso coração. Afinal de contas, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E eu tenho certeza que o coração de Paulo estava cheio da presença de Deus. Ele viu Jesus. E ele diz em Gálatas que o próprio Espírito Santo passou a ensinar todas as leis e todos os preceitos para ele. Eu quero ler esse texto juntamente com você que está em Gálatas, capítulo 1. Versículo 11 e 12 diz o seguinte: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Esse evangelho que Paulo pregava, um evangelho tremendamente cristocêntrico. Um evangelho cheio da graça, um maior pregador da graça foi o apóstolo Paulo. Esse evangelho que Paulo pregava foi dado a ele, a maior parte, a essência dele, foi dada nesse período em que ele esteve se reorganizando. O próprio Jesus, o Espírito Santo, eles liberaram dentro do espírito de Paulo todo esse evangelho poderoso, o evangelho que transforma o homem, o evangelho que, em primeiro lugar, transformou a vida do apóstolo Paulo. Paulo, nesse período em Tarso, teve um encontro genuíno com a verdade da palavra. Paulo, nesse período, teve a oportunidade de pegar todas as leis, de pegar tudo o que ele tinha aprendido no Antigo Testamento, a lei de Moisés, todas as coisas que ele tinha aprendido, inclusive com Gamaliel. Ele teve a rica oportunidade de receber do Espírito Santo o óleo para transformar todas essas coisas antigas em novas. A realidade é que não existe uma verdadeira compreensão das coisas novas sem essas coisas antigas. Não caia no erro de querer compreender o Novo Testamento sem ter uma noção do Antigo Testamento. As duas porções se unem e se juntam. E eu creio que o apóstolo Paulo foi um grande pregador da graça justamente porque ele conhecia a lei. Ele conhecia as coisas antigas. E o Espírito Santo então veio sobre a vida de Paulo e jogou óleo nas coisas antigas, esclareceu, trouxe luz, deu entendimento a Paulo de que de fato o Espírito Santo e o Deus Pai estavam querendo dizer quando aquelas leis foram liberadas aos profetas, aos reis, aos juízes, quando todos aqueles ensinamentos foram liberados, o Espírito Santo mostrou ao apóstolo Paulo o que de fato ali estava querendo ser dito, para quem tudo aquilo ali estava apontando. O apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus Cristo quando o Espírito Santo trouxe luz a tudo aquilo que ele já conhecia do Antigo Testamento. Antes de Paulo ir, ele teve que ficar. Antes do apóstolo Paulo ter palavras repletas de fogo para liberar as pessoas, ele teve que permanecer e ter o seu coração incendiado pelo Espírito Santo. Uma boca só libera fogo quando há fogo no seu coração. E o apóstolo Paulo teve um encontro com o fogo. Ele teve um encontro com o Espírito Santo. Ele teve um encontro com o Deus do fogo. E posteriormente, ele libera fogo às pessoas. Ele fala, as minhas palavras, elas não são persuasivas, mas elas têm poder. Eu vim pregar um evangelho com poder e não com palavras persuasivas. Ele só conseguiu ter uma pregação de poder porque nesse momento, neste lugar em Tarso e em toda a vida dele, ele teve um encontro com a presença de Deus. Nesse encontro que Paulo teve com a presença de Deus, os seus valores então passaram a ser reorganizados. E sabe, nós precisamos aprender com Paulo a fazer exatamente isso. Nós precisamos ir contra essa cultura que nós estamos vivendo hoje.
onde nós estamos sendo ensinados, até mesmo dentro da igreja, a produzir muito. Mas nós não temos sido, de uma maneira insistente, ensinados a ficar. Mas durante toda a Bíblia nós vemos que os homens de Deus, eles aprenderam a ficar. Eles aprenderam a colocar os seus olhos naquele que traria o sentido de todas as coisas. Se nós não aprendermos a ficar, se nós não aprendemos a fazer como Paulo ali em Tarso, se nós não formos para a nossa Tarso particular, nós não vamos conseguir seguir para Jerusalém ou seguir para os outros lugares aonde o Senhor quer que nós estejamos indo. Sabe, o Senhor tem ministérios, o Senhor tem afazeres, o Senhor tem coisas para mim e para você, eu sei disso. Eu sei que o Senhor quer que você vá e cumpra o ID. Eu sei que o Senhor quer que nós estejamos liberando o Evangelho para as pessoas, assim como Paulo fez. Mas é muito importante que nós entendamos que o Evangelho será liberado com muito mais poder quando nós tivermos um encontro no lugar de poder. Nós precisamos descobrir o prazer do lugar aonde está o poder. E o lugar aonde está o poder é na presença de Deus. Nós precisamos aprender a exercer a contemplação nesse lugar, que é aprendermos a olhar para Jesus Cristo, aprender a olhar para a palavra de Deus e termos o nosso coração cheio das verdades e do fogo do Espírito Santo. Infelizmente, nós estamos sendo condicionados a sermos como Paulo antes do encontro que ele teve com Jesus. Paulo era dinâmico, Paulo executava as ordens do Sinédrio, Paulo executava mortes, Paulo executava todas as coisas em nome da religião. Porque ele não tinha tido um encontro com Jesus Cristo. Ele não tinha tido um encontro com aquele de quem a lei falava. E infelizmente, muitas vezes nós, ainda que estejamos vivendo no tempo da graça, nós vivemos uma religião de leis. Nós vivemos uma religião de afazeres, de metas, de realizações. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, as nossas escamas caem dos nossos olhos e nós temos prazer em contemplar Jesus Cristo. Nós temos prazer no lugar secreto. Nós temos prazer em estar somente com Ele. Não porque é um método, não porque intelectualmente falando eu sei que é ali que eu vou encontrar o formato de eu me dar bem ministerialmente falando. Não. Estar com Jesus necessariamente precisa ser um lugar de prazer, precisa ser um lugar de alegria, precisa ser um lugar de satisfação. Ele é o nosso descanso. Esse lugar de encontro precisa ser um lugar de descanso, um lugar onde eu me escondo da multidão, um lugar onde eu me escondo do que as pessoas falam. O lugar secreto precisa ser a necessidade básica do meu espírito. O meu espírito precisa clamar por esse lugar de encontro. A minha carne clama por atividades. A minha carne clama por reconhecimento. A minha carne clama por saciar as coisas que os homens estão pedindo. Mas o meu espírito precisa estar tão fortalecido ao ponto de ele falar muito mais alto do que a minha carne. O meu espírito tem que ouvir o Espírito Santo de Deus e ele deve ditar o que é necessário e o que deve realmente acontecer na minha vida. E eu preciso partir sempre do lugar de intimidade. A palavra do Senhor nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Esse texto me faz pensar do lugar onde eu tenho colocado os meus olhos. Se eu colocar os meus olhos, ainda que sejam em coisas lícitas, mas coisas que me chamam para um ativismo, o meu interior será cheio de ativismo. Se eu colocar os meus olhos em coisas lícitas, mas que não me conduzem diretamente ao Senhor, será isso que vai encher o meu interior. Existe um princípio que é verdadeiro. Onde eu coloco os meus olhos, é isso que enche o meu coração.
E nós estamos encontrando uma igreja que tem fixado seus olhos em tantas coisas, mas não tem fixado constantemente os seus olhos em Jesus Cristo. Sabe, irmos a cultos é necessário. A palavra nos diz que nós não devemos abandonar a congregação, como é costume de alguns. Não estou, aliás, eu realmente sou bem contra a essa doutrina que existe de sermos cristãos de computador e de sermos igreja dentro de casa. Querido, não caia nessa mentira. Nós precisamos uns dos outros. Mas o fato é, somente irmos à igreja não nos basta. Somente participarmos de atividades ministeriais, você de repente é um líder de louvor, de repente você é líder de intercessão, você é um diácono, um presbítero, eu não sei qual é a tua função. Mas atividades não enchem o seu coração da revelação da pessoa de Jesus. Atividades não vão te levar a níveis maiores com Deus. Existe apenas uma coisa que vai te levar a níveis maiores com Deus, que é contemplar a pessoa de Jesus, que é permitir que o Espírito Santo abra os teus olhos para que você veja quem é Jesus e para que você então veja quem é o Pai. Somente o lugar de quietude, somente o lugar de contemplar a palavra, de meditação na palavra, é que vai te conduzir a conhecer Jesus Cristo. Fixe o seu olhar nele. Fixe o seu olhar naquele que pode encher o teu coração, te trazendo cura, te trazendo revelação, te trazendo de fato a vida plena que ele nos promete na palavra. O apóstolo Paulo fez essa escolha. Ele escolheu, ainda que ele soubesse, de todo o chamado ministerial que ele tinha. Ele foi chamado para ser apóstolo. E o entendimento apostólico do tempo de Jesus, ele era completamente diferente do entendimento apostólico que a igreja tem tido hoje. O entendimento apostólico do tempo de Jesus Cristo era de bases, era de relacionamento, era de estabelecer doutrina, era de defender doutrina, era algo de topo. E o apóstolo Paulo foi chamado a ser um apóstolo. Ele sabia para o que ele tinha sido chamado. Ele tinha o pleno entendimento do que era ser um apóstolo. Mas ele escolheu, antes de exercer o apostolado, ele escolheu fundamentar o apostolado na pessoa de Jesus. Ele não fundamentou o seu apostolado em movimentos. Ele não fundamentou o seu apostolado em regras, em visões, ainda que tudo isso seja lícito. Ele fundamentou o seu apostolado no apóstolo dos apóstolos, que é Jesus Cristo, no sumo sacerdote. Ele viu o apóstolo das nossas almas, ele viu a pessoa de Jesus e a partir dele, ele exerceu um tremendo apostolado. Ele foi o apóstolo dos gentios, ele foi o apóstolo da graça. Ele escreveu a carta aos Romanos, que é uma carta tremenda, que até hoje nós procuramos compreender o que está escrito ali. A presença de Jesus, um encontro com o fogo, colocou fogo nos lábios do apóstolo Paulo. Um encontro com o fogo, colocou fogo no coração e incendiou cidades e vidas e pessoas. Eu sei que você quer incendiar vidas. Eu sei que você quer ter um coração incendiado. Então eu te convido hoje a parar e olhar para aquele que quer e que vai incendiar o teu coração. Eu quero encerrar esse módulo te deixando uma pergunta. Onde você tem fixado os teus olhos? Nós temos um slogan na nossa escola ministerial, nós temos uma escola noturna e nós temos um slogan que é o seguinte: fixando os olhos em Jesus. Onde você tem fixado os teus olhos? Em atividades, em métodos, em músicas, em canções? Ou você tem procurado Jesus Cristo na palavra? Você tem procurado Deus na palavra? Você tem gastado tempo com a palavra? Onde você tem fixado os teus olhos? Em homens, em ícones, em ministérios que estão no auge? Quem é o seu referencial? Aonde está a sua referência? Onde você quer chegar? Qual é a sua referência de ministério? Eu quero te deixar uma sugestão e um conselho. A palavra diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Fixe os teus olhos em Jesus Cristo. Fixe os teus olhos naquele que nunca errou e nunca vai te decepcionar. Seja um imitador também do apóstolo Paulo, como ele foi de Cristo.
Imite Paulo nisso. Vá para Tarso hoje e olhe para Jesus. Vá para Tarso hoje e se reorganize. Vá para Tarso hoje e livre-se das estruturas religiosas, por mais modernas e proféticas que elas sejam. Livre-se de tudo isso. Considere tudo como esterco e vá para Jesus Cristo. Faça como Paulo, deseje inclusive até ser participante do sofrimento de Cristo. Mas vá para Tarso hoje e se reorganize. Reorganize a tua visão, reorganize o teu coração, reorganize os teus ouvidos, se reorganize. Tenha um encontro genuíno com Cristo. E então você levará muitas pessoas a ter um encontro genuíno com Ele também. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor guarde o teu coração. Nós ainda temos mais um encontro online, ao vivo, para nós conversarmos sobre esse assunto. Mas que o Senhor esteja trazendo à luz várias coisas e que Ele revele o amor dEle por você. E que tudo isso aconteça num meio, num ambiente favorável de amor, de revelação, de bondade e de graça. Que a bondade do Senhor te conduza sempre ao arrependimento. Até o próximo módulo, até os nossos próximos encontros, até a glória, até o Senhor Jesus nos levar juntamente com Ele. Que o Senhor guarde o teu coração a todo instante. Amém?